Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo de Deus, a paz esteja com todos vós, seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Esse é o nosso chamado de fé, esse é o nosso encontro diário com a palavra de Deus. E eu fico muito feliz em saber que você está aqui junto comigo hoje. Eu fico muito feliz em saber que esse vídeo chegou até você. Eu não te conheço, não sei onde você está, não sei o que você está fazendo agora, se está levantando, se está indo para o trabalho, se já está no trabalho, se está cozinhando, se está limpando a casa, não importa. Se você está no hospital, se você está numa cadeia, se você está no centro de recuperação, eu não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus é para todos, sem distinção de ninguém. Então, que bom que você chegou aqui. Que bom que esse vídeo chegou até você. Eu creio na presença do Espírito Santo, eu creio no Deus que direciona este encontro aqui. E se ele chegou até você, é porque ele está falando com você, para você hoje, direcionamente para você. Amém? Então vamos juntos convidar esse Senhor que é santo, poderoso e fiel. Eu creio que ele já preparou tudo e que ele já está aqui, mas nós precisamos orar consagrando a ele e entregando o nosso coração, porque nós estamos aqui falando em nome dele, e sem o Espírito Santo eu não faço, eu não posso, e eu creio que você também não será alcançado sem a presença dele. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos por algum instante, simplesmente sentir essa presença. Pai, eu quero te louvar e te agradecer hoje pela oportunidade de mais um dia. Se o Senhor nos despertou, foi graças à tua misericórdia e ao teu amor. E que bom, Pai, que hoje nós já nos levantamos, que hoje a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente, fazer tudo novo, uma vida nova, dada pelo Senhor. Pai, que hoje se cumpra todos os projetos que o Senhor preparou para cada um de nós. Que seja feita a tua vontade, em todo tempo, em todo instante, em cada segundo desse dia. Nós entregamos em tuas mãos, mas eu quero também aproveitar e consagrar ao Senhor este devocional. Isso aqui é para o Senhor, para o teu nome ser glorificado, para que o teu povo te reconheça, para que o teu povo te veja, para que o teu povo te sinta, seja confrontado, mas também restaurado e liberto pelo sangue poderoso de Jesus. Assim eu peço, eis-me aqui, usa-me, ó Pai, como tua filha, como tua serva, como teu instrumento nessa hora. Amém. Aleluia. Gente, que seja feita a vontade de Deus sempre em nossas vidas. Você que já está me acompanhando aqui diariamente, nós estamos concluindo hoje. Eu falei que hoje faria um vídeo especial, resumindo tudo que a gente viveu nesses dias aí, falando sobre as pragas do Egito. Nós fizemos aí uma sequência de 10 devocionais, cada um trazendo o que Deus se revela através de cada praga dessa para nós. O que isso nos confronta, aonde Deus nos confronta hoje em cada uma delas. E assim, gente, tá tremendo. Você que não acompanhou, volta, assista o vídeo de todos os vídeos de todas elas, de 10, 15, 20 minutinhos por dia. Então dá para você assistir todos em uma só vez. Faz isso, faça uma maratona aí e assista. Você faz isso com séries que não tem nada a ver, que não vai acrescentar nada em sua vida. Eu tenho certeza que se você maratonar esses vídeos hoje, você vai ser super, hiper, mega edificado pela graça do Senhor, que é quem instrui esse devocional. E hoje nós vamos fazer essa conclusão entendendo como o poder de Deus e o cuidado de Deus para conosco é tremendo. E nós vamos ver que do Egito Deus levou a liberdade. E nós aqui, nós vivemos um processo. Então, para que possamos ser libertos, nós precisamos enfrentar um processo. Nós precisamos passar por esse processo. Ninguém é liberto sem antes passar por um processo. Então, que a gente tenha esse entendimento. A leitura do livro de Êxodo completa é muito importante para que você possa entender todo o contexto e tudo que aconteceu. Eu sempre digo, gente, faça uma leitura. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, não porque eu não quero fazer leitura bíblica, não porque eu faço a minha leitura aqui. É porque eu não quero que você se torne aquela pessoa hipócrita e preguiçosa de assistir vídeo de pessoas lendo para você. Claro que quando você está trabalhando, que você quer ouvir a palavra, é uma coisa.
Mas no seu momento de devocional, não deixe que outras pessoas leiam por você. Pare, faça leitura, se maravilhe com as palavras da Bíblia, se encante com as palavras de Deus para você. Isso, não deixe que ninguém roube isso de você. Porque quando você coloca outra pessoa no meio, você acaba perdendo esse momento. E é muito bom quando a gente fala a leitura e a nossa própria voz entoa uma voz diferente dentro de nós. O Espírito Santo falando conosco. Tente, queira fazer e viver esse momento. Amém? Hoje eu vou ler apenas o versículo 5 e o versículo 6 do livro de Êxodo, capítulo 6. Então, você faça a leitura, que a gente fez aí a leitura das pragas. Então, tá mais a partir do capítulo 8. Hoje nós vamos pegar aqui o capítulo 6, que é onde Deus fala com Moisés. Versículo 5 e 6. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo da carga dos egípcios. Gente, eu li 5, 6 e 7, mas assim é o suficiente para a gente entender que Deus, primeiro, Ele ouve o nosso clamor. A sua oração não está passando despercebida. Deus está ouvindo o seu clamor, não só o seu, mas de toda uma multidão de pessoas que não aguenta mais as coisas que está acontecendo nesse mundo, que está vivendo debaixo de uma escravidão terrível. E isso eu não estou falando de escravidão de trabalho, eu estou falando de escravidão espiritual. O pecado está escravizando e matando as pessoas. A sobrecarga está muito grande. Escute isso, Deus está ouvindo o clamor do povo. Ele já ouviu há muito tempo atrás e Ele continua ouvindo nos tempos atuais. Jesus veio ao mundo por causa deste clamor. E eu creio que a volta dele, a segunda vinda de Jesus ao mundo, também é resposta dos nossos clamores. Porque Deus, Ele nunca abandona uma oração de um justo. Eu creio que ainda que seja por uma única pessoa, Jesus vem como Ele prometeu. Então, para que a gente possa entender aqui um resumo sobre tudo o que aconteceu em Israel, o povo ora ao Senhor, clama, e Deus, Ele se lembra das promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, de que Ele manteria, que Israel seria uma grande nação. E aqui Deus não está falando apenas sobre Israel, está falando sobre cada um de nós. E todas as pragas que Deus enviou ao Egito, como juízo, vamos entender esse juízo aqui, Deus ele não reflete essas pragas somente sobre o Egito. Ela reflete sobre cada um de nós. A escravidão hoje, ela é representada pelo pecado. A escravidão do Egito daquela época, hoje, para nós, significa o pecado. E quando a gente vive uma vida longe de Deus, quando a gente quer fazer tudo que não está segundo a vontade de Deus, nós acabamos entrando em um Egito que a gente nem percebe. Passamos a viver em um mundo de escravidão. E Faraó representa a nossa resistência. Quando nós estamos resistentes, aqui é a representatividade de Faraó. Então, o Egito, o pecado. Faraó, a nossa resistência. A gente viu muitas vezes que Faraó bateu o pé e não vai. Assim, muitas vezes somos nós resistimos à presença do Senhor, nós resistimos à transformação, nós resistimos a não abrir os olhos. E algo muito importante a gente precisa entender aqui: não há libertação sem processo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente precisa ser liberto, primeiro, nós precisamos
entender qual o nosso erro. Ó, as pragas não foi apenas o juízo de Deus. E muitas vezes as pessoas acham que Deus aplicou o juízo ali sobre o Egito, mas existia um povo que ele estava ensinando, existia um povo que ele estava libertando. Quem faz a maldade vai pagar por isso. E Deus enviou juízo a quem estava sendo mal, mas ele enviou libertação a quem estava doente, abatido, necessitado de cura, necessitado de abrir os olhos. Então, quando Deus ele envia essas pragas, ele está hoje para nós representando as nossas falsas fontes de renda, de segurança. As falsas, vamos dizer assim, a gente acha que está seguro com o trabalho, com as riquezas. Isso tudo é falso. As falsas identidades, porque se tem muita coisa que o mundo acha que é isso, é aquilo, eu sou. Deus, ele através dessas pragas, ele revela essas falsas identidades, as falsas luzes. Ei, tem muita gente aí achando que está na luz, mas está numa luz falsa, enganosa, está verdadeiramente em trevas. Até, Deus ele vai revelando, ele vai alertando, ele vai trazendo, ele vai mostrando até que uma única verdade permaneça. Que ele, somente ele, é o Senhor. Gente, Deus ele vai quebrar hoje em nós. E quando eu digo hoje, é porque nós já passamos por todo esse processo aí, ouvindo sobre as pragas. E quando a gente chegou hoje no limite, já vimos sobre todas elas. Se nós não determinarmos que quebrou em nós as falsas fontes, as falsas luzes, as falsas identidades, as falsas seguranças, se nós não determinarmos que isso hoje quebrou em nós e que só vai restar uma verdade em nossa vida, que Deus é o Senhor, nós não podemos ser libertos. Porque a liberdade, gente, ela não é Deus pegar a gente daqui e colocar lá. Não, ele inicia confrontando. E a gente viu em cada uma praga dessa. Deus, ele inicia confrontando. Por quê? Porque ninguém é liberto sem reconhecer que está preso. Se Deus não confrontar as suas prisões, as nossas prisões, nós nunca vamos reconhecer que estamos presos. Nós nunca vamos conseguir sair de lá. E o chamado de hoje é sair do Egito. E o Egito, como eu já falei lá no início, é o pecado. Quando eu usar a palavra aqui Egito, é o pecado. Quando eu falar Faraó, é a nossa resistência. Lembra que eu iniciei falando sobre isso? A representatividade do que é o êxodo para nós hoje. A nossa libertação através do sangue de Jesus. Olha o que João, aqui é meu devocional. João 8,36, ele vai dizer: se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sois livres. Gente, Jesus já pagou o preço. Jesus já fez tudo que nós não conseguiríamos fazer. Quando estamos em Jesus, nós saímos do pecado para a vida. Nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da escravidão para a liberdade. Em Jesus, nós encontramos vida. Gente, para que a gente possa aplicar isso na vida, e não precisa nem que você anote, só precisa que você guarde 3 coisas muito importantes para que você possa entender o processo de Deus para nós. Primeiro, Deus ele nunca vai nos libertar sem um confronto, porque se não reconhecermos que estamos presos, não seremos libertos. É por isso que o devocional Caminho Diário é uma palavra, um encontro, um novo eu. A gente precisa ter um encontro com essa verdade. A gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus para que a gente possa ser livre. Deus nunca vai libertar sem antes confrontar. Lembra quando Jesus curava as pessoas? Ele dizia: ide, não peques mais. Ele está confrontando o pecado daquela pessoa.
Ele está dizendo, eu posso te libertar, mas não comete de novo não. Se liberte, seja livre, amém? Segundo, todas as vezes que você resiste, você prolonga o seu processo de libertação. Faraó resistiu e só trouxe dor e sofrimento para o Egito. Toda a terra do Egito sofreu por causa que ele resistiu. Lembra que Faraó representa a nossa resistência? Então, todas as vezes que você resiste à transformação de Deus, você prolonga o seu processo. E digo mais, ele se torna cada vez mais doloroso. Terceira verdade, a libertação completa é somente pelo sangue. Sem passar pelo sangue, não há libertação completa, porque a salvação é uma troca. Um morre para que o outro tenha vida. E deixa eu te falar algo mais especial ainda. Você que não assistiu os outros vídeos ainda, mas eu quero que você vá assistir, por favor. Jesus já derramou o sangue. Ei, eu vou repetir. Jesus já derramou sangue. O que isso significa? Que esse processo você não precisa fazer mais. Jesus já derramou sangue. Um detalhe que precisa acontecer: você tomar a decisão. E isso aqui não é mais sobre entender o que está acontecendo, é sobre decidir. Chegou a hora. Ou você continua no Egito, ou você vive o êxodo. Ou você continua resistindo, ou você se rende hoje, aqui e agora. Ou você continua exposto, ou você se permite ser lavado e coberto pelo sangue de Jesus, que já foi sacrificado por mim e por você. O convite de hoje não é mais uma pergunta, é um convite. Saia do Egito, venha para a vida, volte para Jesus, volte para casa, vem para os braços do Pai. Amém? Gente, essa mensagem é muito linda e assim, o Senhor falando comigo e eu me emocionando, porque é tão bom quando a gente sai do Egito, é tão bom quando a gente reconhece, que a gente é confrontado verdadeiramente, que a gente reconhece o amor de Deus, sabe? Ele cuida de tudo. E quem está falando aqui é uma pessoa que era muito difícil, e ainda sou. Todos os dias, diariamente, o Senhor me confronta comigo mesmo. Ele me confronta, Ele me constrange, Ele me corrige. Ele me ama. E isso não é só comigo, é com você também. Sabe, todas as vezes que a gente permite Deus falar, a gente se arrepender e a gente voltar para Ele, isso torna o caminho mais leve, mesmo com fardo pesado. Porque o próprio Jesus disse, o meu fardo é leve, é suave. E Ele mesmo disse que quer trocar esse jugo conosco, porque Ele sabe que o nosso é muito pesado. Ele sabe que as coisas desse mundo estão sobrecarregando o teu povo. E assim como nós lemos hoje, Deus, Ele ouve o gemido. Eu também tenho ouvido o gemido dos meus filhos. Deus está ouvindo o seu gemido. E eu quero falar com pessoas aqui que têm resistido à presença do Senhor. Talvez você aí tenha ouvido, está aqui todos os dias ouvindo esse devocional, mas está com o coração como de Faraó, resistente à presença e à graça de Deus. Não faça mais isso, porque senão o seu processo vai ser mais doloroso, o seu processo vai ser mais longo. Se você alcançou 1, 2, 3 pragas, eu não sei. É hora de parar, não deixe completar as 10. Você viu o que aconteceu com o Egito. E aqui é só uma metáfora do que acontece conosco. Então, por favor, pare de resistir ao Senhor. Se dê uma oportunidade. Jesus não está pedindo oportunidade para você. É você que tem que dar uma oportunidade, pedir uma oportunidade para o Senhor para ser salvo. Então se dê essa chance de se render ao Senhor.
de vir para casa. Ei, você precisa voltar para casa. Não queira pertencer a esse mundo, você não é daqui. Você não precisa ficar aqui. Você não precisa sofrer pelas coisas deste mundo. Tem um Pai que te ama. Tem alguém que espera ansioso pela tua presença. Você não está e nunca esteve só. Deus sempre te ouviu. Ele ouve o teu gemido e Ele quer te dar o melhor. Amém? Que você tenha um sábado assim cheio da graça, totalmente tomado pelo poder e a misericórdia do Senhor. E que no despertar você possa olhar e reconhecer que Jesus ressuscitou, que Ele vive e que Ele te ama. Dê a Ele essa oportunidade. Amém? E já aproveitando, mais um apelo, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu sei que outras pessoas estão precisando ouvir sobre esse amor, sobre esse cuidado, sobre alguém que quer a presença deles. Amém? Curta, compartilhe, comente. Faça algo diferente hoje. Faça algo por você e pelo reino. Tome a decisão de voltar para casa, mas também tome a decisão de ser bênção na vida de outra pessoa. Amém? Fique com Deus e eu te espero amanhã para mais um devocional muito especial, nosso devocional de Páscoa. Tchau, tchau. Amo a sua vida. Ore por mim também. Tchau, tchau.